Então, pessoal, aqui é a sequência da parte de gerência de arquivos. Espero que vocês tenham assistido a videoaula. Eu vi que alguns de vocês participaram. Tá? Na videoaula, onde a gente começou a parte de gerência de arquivos, a gente cobriu algumas coisas importantes aí pra gente. A principal delas foi falar sobre o modelo, né, que a gente trabalhou até agora sempre em memória, e quando a gente trabalhou em memória, a nossa memória é muito rápida, ela funciona na casa aí dos nanosegundos, enquanto que um disco funciona em dezenas de milissegundos. Então a gente tem dezenas de milhares de vezes mais lerdo quando a gente quer trabalhar em memória secundária. Para isso a gente tem que adaptar as nossas estruturas de dados. A ideia é simples, quando a gente está trabalhando com arquivos, a gente tem que ler e escrever o mínimo de dados possível, né, na memória secundária. A gente não pode pegar e ler da memória secundária coisas que a gente não vai utilizar, ou escrever coisas que a gente não precisaria estar escrevendo. Essa é a ideia. Como é que vai ser rápido? Lendo e escrevendo o mínimo possível. Na aula passada, né, da videoaula, eu apresentei toda essa parte dos modelos de memória, da abstração, falei sobre arquivos. Arquivo para a gente é um array de bytes. A gente vai ver dentro da linguagem de programação, eu vou ter um ponteiro, a gente sabe que todo ponteiro é um vetor, né, um array, e todo array é um ponteiro. Então eu vou ter lá um tipo de ponteiro específico, que é um file stream, e eu posso pegar e dizer, ó, eu quero ir agora para o 25º byte desse array de bytes. Essa é a ideia. Tá? Então, do ponto de vista de programação, não tem nada muito complexo. Eu vou saltar para uma posição, por trás tem toda uma parafernália, que está bem explicada na videoaula, que nessa parafernália toda que tem, que tem por trás, tem o sistema operacional, tem o disco, tem uma série de coisas. Para a gente, o que é importante é saber que a gente tem dois tipos de arquivos que a gente pode trabalhar. A gente tem os arquivos de texto normal, são arquivos onde que a unidade de alocação padrão é 1 byte. Então tem implicações, isso. Tá? Esse arquivo, por exemplo, se eu pegar um arquivo de texto que tenha várias linhas de texto ali, eu digo para vocês, olha, eu quero que vocês coloquem, leiam a primeira palavra da 13ª linha. Como é que você se desloca para a 13ª linha? Eu tenho que pegar num arquivo texto, num arquivo sem formatação rígida, o que eu faço? Eu vou ter que pegar byte a byte e olhando, opa, é um /n, é uma quebra de linha? Então estou na segunda linha. Assim, quando eu ver 12 /n's, eu vou ler o próximo byte os próximos bytes até achar um espaço, aquilo é a primeira palavra. Eu tenho outra forma de implementar um arquivo, que é implementar ele através de registros. Eu mudo o tamanho de alocação, em vez de trabalhar com o tamanho de alocação de 1 byte, eu trabalho com o tamanho de alocação de um registro. Um registro pode ser o quê? Pode ser um conjunto de tipos primários, ou pode ser os atributos de um objeto. Tá? E aí eu pulo, por exemplo, de objeto em objeto dentro do arquivo. E isso vai me permitir, né? Eu tenho 20 objetos, por exemplo, dentro do arquivo, ou 20 registros. Eu quero pular para o 10º registro, a gente vai usar a mesma técnica lá do vetor, né? Eu sei que um registro tem tamanho de 100 bytes, eu faço o seguinte, eu quero pular para o 10º, eu passo 10 vezes 100 bytes e pulo para o byte 1000. Eu sei que lá é o começo daquele cara. Então eu poderia implementar um arquivo de texto dizendo assim, uma linha tem no máximo 200 caracteres, aí para eu ir para a 13ª linha, o que eu faço? Eu pulo para o byte 2600. É muito mais fácil do que ler byte a byte. Então o que a gente quer fazer esse salto é algo fácil, rápido, garantido pela plataforma para a gente. Ler byte a byte é extremamente custoso. E o que acontece se a linha não tem a quantidade de caracteres? Eu gastei espaço. A nossa ideia aqui é o seguinte, em troca da velocidade, a gente vai abrir mão da gerência do espaço. Então o que eu vou fazer? Se eu pegar e criar um arquivo de 20 linhas a 200 bytes por linha, esse cara tem 4K de tamanho.
eu posso pegar, se eu escrever um caractere, ou se eu fizer um arquivo de 20 linhas em branco, ele continua gastando 4K. Então eu estou assumindo esse pior caso. Mas qual que é a vantagem? Eu não preciso ir de byte em byte, eu posso pular de linha em linha. Essa é uma das vantagens. E a gente vai fazer isso com frequência, aqui na gerência de arquivos. Então a gente vai pegar e vai criar esse conceito do registro. O registro é um agrupamento de dados que eu vou estar trabalhando para um determinado objeto. A gente pode pensar em orientação a objetos, né? Eu crio um objeto pessoa. Quando eu for pegar esse objeto e salvar ele no disco, não me interessam os métodos do objeto pessoa, o que me interessa são os atributos, porque o que vai definir todas as instâncias têm os mesmos métodos, o que define, né, a característica de essência do que é um objeto são os dados que ele está armazenando nos atributos. Então, eu vou lá e crio uma pessoa com nome, com RG, matrícula, peso, nota, uma série de atributos. Na hora de salvar isso, salvar aquele objeto num arquivo, o que eu faço? Eu vou lá e copio todos aqueles dados para dentro do registro. E para não ter esse problema eu fixo, digo, olha, um nome vai ter 80 caracteres, uma idade vai ter um timestamp que tem 4 bytes. Sei lá, posso botar peso, é um inteiro, tem 4 bytes, ou é um float, 4 bytes. E assim a gente vai fixar isso tudo, somo todos os tamanhos daqueles atributos, sei que uma pessoa, quando está salva num arquivo, gasta, sei lá, 200 bytes. Se eu for colocando uma pessoa atrás da outra, eu sei que para saltar do começo do arquivo até uma determinada pessoa, na ordem que o arquivo está escrito, eu vou ter que saltar multiplicando pelo tamanho do registro da pessoa. A primeira técnica de gerência de arquivos, que é quase no final da aula anterior que a gente viu, foi a técnica que envolve eu armazenar na ordem que eu quero buscar. É mais ou menos como se eu fosse pegar e fazer o meu arquivo de registros, ele é como se fosse um vetor ordenado. Então, aí eu vou ter que definir, eu vou ter que dizer qual que é o critério de ordenação. A gente pode ter basicamente 2 tipos de critérios, melhor, a gente pode ter 2 tipos de chaves para ordenar. A gente tem o que a gente chama de chaves primárias. Uma chave primária é algo que identifica unicamente um registro. Por exemplo, o registro de vocês como alunos da universidade tem como chave primária a matrícula de vocês. Por quê? Porque pode ter uma outra pessoa na universidade com exatamente o mesmo nome. Mas a gente garante, né, gerando sempre o número de matrícula sequencial, de que os números de matrícula não vão se repetir. No entanto, a gente vai ver que tem outros campos que são importantes para a gente fazer buscas, que a gente chama de chaves secundárias. São campos que têm uma certa repetição, mas que diferenciam grupos de registros de um para o outro. Por exemplo, o ano que vocês entraram na universidade, o semestre que vocês entraram, o índice de aproveitamento de vocês. Isso tudo pode ser utilizado como chaves para buscar. Eu posso querer, por exemplo, todo mundo que entrou em 2012, 2. Eu posso querer todo mundo que tem IA maior que 6 e menor que 8. Ou eu posso pegar e dizer assim, eu quero todos os registros que são de alunos de sistemas de informação e que tem IA maior que 9,5. Entende? Eu posso fazer esse tipo de busca... busca conjetiva. Eu dei justamente esse exemplo, tá? Porque é uma dos piores casos de busca conjuntiva, porque eu carrego um baita de um conjunto e aí vou lá olhando ele e opa, não é, vou ter que jogar fora, chega no final não tem ninguém. Vazio. Mas é uma possibilidade. Então, uma das formas é fazer a ordenação do arquivo. Eu vou querer buscar todo mundo por número de matrícula. Então eu vou lá e crio um arquivo, a gente chama de arquivo sequenciado, arquivo sequencial. Eu coloco dentro desse arquivo sequencial todos os registros na ordem que, por exemplo, de número de matrícula. E aí eu quero pegar da matrícula tal até a matrícula tal, eu vou lendo, ou eu salto para posições dependendo do número de matrícula. Aí eu posso, fazendo isso, né, eu ganho a história do vetor ordenado, eu posso fazer busca logarítmica para achar um determinado cara. Eu pego e vejo, qual é o número de matrícula? É tal. Eu salto para o meio e olho, opa, esse registro aqui
o número de matrícula é maior ou é menor? Ah, é menor. Então eu consigo ir fazendo um dividir para conquistar, e mesmo num arquivo sequencial, como se fosse uma lista, um array, eu consigo fazer busca em tempo logarítmico. Essa é uma das formas. A outra forma, que é a última que a gente viu na aula passada, é o exam. Tá? O exam, quando eu fiz a minha graduação, a gente via exam porque era algo histórico. Entende? Era algo que fazia sentido do ponto de vista histórico. Hoje em dia é completamente diferente. Exam é uma das coisas que é a base da internet hoje. E por quê? Porque os caras, quando implementaram o MySQL, eles implementaram o mecanismo de busca dele baseado exatamente na ideia de exam. A ideia do exam é que eu tenho um arquivo sequencial desses, só que eu tenho um índice externo que me aponta para determinados lugares, né? Digamos que eu ordeno um arquivo por número de matrícula, mas eu crio um índice externo que vai lá e me diz, olha, as matrículas 2011 começam aqui, as matrículas 2012 começam aqui, as 2013 começam aqui. E aí eu não preciso ler o arquivo todo, eu sei que como aquilo tem uma determinada ordem, eu salto para aquela posição. Na aula que o professor passou, você deu um exemplo de quando aquele ponto está cheio, aquela lista está cheia, e o próximo espaço livre para o outro cara. Então quando ele quiser buscar aquele que estava cheio, ele vai buscar em dois. Não, ele começa, ele sabe que nunca vai estar para trás daquilo, e ele vai pesquisar até achar um espaço livre. Isso, aí quando eu quiser buscar aquele elemento novamente, aí eu vou ter que pesquisar em dois... Não, em um container só. Porque você começa aonde é a tua chave base, tá? Onde o teu índice está apontando. Dali você vai lendo, acabou o container que eu tinha, eu invadi num outro container, vou lendo, eu paro quando eu achar um espaço em branco. Ou eu acho o que eu estou procurando, ou eu achei um espaço em branco. Quando eu achei um espaço em branco, significa que acabou minha busca naquele momento. Tá? E assim, então o exam era algo que a gente via antigamente como uma coisa histórica. Hoje ela faz muito mais sentido, porque boa parte da internet hoje roda em MySQL com exam. Tem quando vocês forem fazer banco de dados, vocês vão ver que tem todos os seus problemas, né? Não tem integridade referencial, tem uma série de desvantagens, mas é extremamente rápido. Essa é uma das coisas importantes. E aí a aula termina dizendo o seguinte: a gente tem que ver, essas são as formas mais simples de se trabalhar, né, com registros em arquivos, e aí tem umas outras técnicas que a gente vai ver para chaves, né? Aquelas técnicas eles são normalmente para chave primária, tá? Técnicas de exam, ela é específica para chave primária, e a gente tem técnicas para chave secundária utilizando listas e técnicas de chave primária utilizando árvores. Então, a ideia desse começo dessa aula é a gente ver técnicas de indexação usando listas. O que significa? Isso significa que a gente vai pegar as nossas implementações lá de listas e vai reutilizar elas agora para fazer com que a nossa indexação de arquivos seja mais eficiente. Então a gente vai pegar lá a nossa lista com template, que foi implementada lá atrás, agora aquele template vai virar algo mais, vai virar um índice. Eu vou instanciar ela como uma lista de índices, e a partir daí vou poder pegar e trabalhar busca utilizando essas técnicas. Tá? Ela é ideal para chaves secundárias, tá? Não serve. Quando é para chave primária, ela perde todo o sentido, porque eu vou ter uma lista sempre unitária, eu não vou estar utilizando toda a vantagem de ter lista. Tá? A lista, então, como estrutura de acesso, ela é uma estrutura de acesso inerentemente sequencial. Ela não é adequada para conjuntos de dados que só tem um ou muito pouco, né? Então ela não serve para chaves primárias ou para chaves secundárias com baixo índice de redundância. Por exemplo, digamos que eu fosse pegar aqui e buscar por todo mundo que é nascido, né? Eu vou pegar o banco de dados da UFSC e pesquisar, sei lá, quem é nascido em Florianópolis. Vai ter um monte de gente que está no banco de dados que é nascido em Florianópolis. Aí eu pego alguém que é nascido, sei lá, em Videira, vai ter muito pouca gente nascida em Videira. Ou seja, o índice, né, a lista é adequada se tiver várias pessoas, né, quanto mais melhor. Ela é menos eficiente quando tiver menos pessoas que compartilham aquela chave secundária.
Tá? A situação ideal para utilizar é quando eu tenho poucos valores possíveis para uma chave e muitos registros possuindo esse valor. Um caso clássico, assim, pensando no banco de dados da universidade, num arquivo de registro de todas as pessoas da universidade, seria, né, a situação ideal seria para função dentro da universidade. Uma das chaves secundárias seria função, né? Aí poderia assumir o valor de professor, aluno ou técnico administrativo. Aí, sim. Não é número? Assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu quiser percorrer aquele arquivo de registros de uma forma eficiente, quando eu tenho poucas alternativas e muitos caras dentro de cada alternativa, as listas são ideais. Elas são o mais próximo do ideal possível. Outras coisas importantes é que as técnicas com listas, elas suportam os 3 tipos de solicitação de recuperação. Tá? Eu posso fazer 3 tipos de consulta normalmente, num arquivo desse de registro. Eu posso querer o aluno com o número de matrícula tal. Eu estou buscando, né, um valor específico. Desculpa, o número de matrícula não serve porque o número de matrícula é uma chave primária. Mas digamos que eu fosse buscar, eu quero todos que são alunos da universidade. Que a função dentro da universidade é aluno. É extremamente eficiente. Eu consigo fazer isso com uma técnica de lista. Eu consigo pegar e dizer assim: eu quero todos os alunos onde o IA é maior que 6. Também é possível de fazer e é eficiente utilizando listas. Eu também consigo fazer busca booleana. Né? O cara tem que ser aluno de sistemas de informação e ter IA superior a 6. Então, as técnicas que utilizam listas, ambas, a gente vai ver agora, elas suportam os 3 tipos de recuperação. Tá? Ela não serve para chaves que são tipicamente primárias, né, como nome, CPF, ID e assim por diante. Para isso, a gente tem que utilizar uma forma de indexação primária, que vai ser uma árvore. Tá? Ela é bem mais eficiente que a lista. E a gente vai utilizar essas 2 técnicas que são baseadas em listas encadeadas, tá? Ambas são encadeadas, e a gente vai utilizar somente para chaves secundárias. A gente vai ter que criar, então a gente vai ter lá um arquivo com os registros e a gente vai ter um arquivo com os índices para poder pesquisar de forma mais eficiente esses registros. Independente do tipo de indexação utilizando lista, 2 aspectos acontecem. Um registro vai ser sempre membro de 2 ou mais listas. Por quê? Porque eu vou ter, por exemplo, o registro das pessoas, aí tem lá nome, idade e local de nascimento. E eu digo que o nome é a chave primária, a idade e o local de nascimento são chaves secundárias. Eu vou ter uma lista que passa pela primeira chave secundária, que é a idade, e eu vou ter uma outra lista que passa pela chave. O mesmo registro vai pertencer a 2 listas diferentes: a lista de idades e a lista de cidades de nascimento. Tá? Então isso é importante. O registro pode ser mesmo sempre de 2 ou mais listas. E outra coisa é que quando a gente está trabalhando com índices em lista, para não ter que pagar o preço de atualizar, né, a gente vai pegar e vai sempre marcar um registro como excluído, tá? Em vez do que ficar atualizando 1 milhão de listas. Mas, de tempos em tempos, eu vou ter que ir lá e fazer uma operação em batch para fazer uma regeração dos índices. Eu vou dar uma compactada no banco, no arquivo de registros. Vocês vão ver que isso daqui é um assunto muito próximo do assunto de banco de dados. Tá? Por quê? Porque é a forma como a gente pega dados que estão em memória, armazena e busca de forma eficiente. Então, às vezes, inclusive eu misturo os termos, porque para mim é muito claro que é a técnica que está por trás de um banco de dados. A primeira técnica de lista que a gente vai ver é o que a gente chama de multilista. A ideia é mais ou menos o seguinte: eu pego o meu arquivo de registros e dentro de cada registro, para cada campo indexado que eu quero, eu vou abrir um espacinho para colocar o endereço do próximo. Isso já vai ficar claro, tá? Depois, quando eu entrar na figura, vocês vão entender claramente o que está acontecendo. Então, multilista é a implementação mais intuitiva, é a forma mais simples da gente pensar de como utilizar listas para conseguir buscar de forma eficiente dentro de um arquivo de registros. Qual
que é o princípio básico? Para cada campo, tá, de registro que a gente quer tratar como uma chave, ele é encadeado com uma lista, possuindo, além do campo com o valor da chave, também um apontador para o próximo registro que tem exatamente aquele mesmo valor de chave. Tá? Então, se a gente for pensar, multilista é basicamente isso. Né? Eu tenho aqui um arquivo de registros que me diz o salário, o departamento e o endereço de uma pessoa. Tá? E aí eu decidi que salário é um índice, departamento é outro índice. Isso significa o quê? Para o salário eu vou ter um campo de indexação, para o departamento eu vou ter um campo de indexação. E aí aqui eu vou pegar e vou criar, né, uma lista de cabeças de lista. O que esse cara vai fazer? Eu vou ter uma lista que vai dizer, olha, salário igual a 10 mil, salário igual a 20 mil, salário igual a 5 mil. Ele vai me dizer aqui, quantos registros tem o salário igual a 10 mil e aonde que fica o primeiro. Quando eu chegar no primeiro, o primeiro vai apontar para onde que está o próximo. Esse cara vai apontar onde está o próximo, assim por diante. Quando eu terminei de ver todos, eu sei que eu passei por todos os registros que tem o salário igual a 10 mil. A mesma coisa eu faço para o salário igual a 20 mil. Aqui, ele aponta para cá, que é o primeiro registro que tem um salário igual a 20 mil, aí ele aponta para o segundo. E aqui o segundo não aponta para ninguém, por quê? Porque não tem mais ninguém que tem o salário igual a 20 mil. Essa figura então deixa claro o que a gente está fazendo, né? Dentro do arquivo de registros, a gente está criando várias listas para que eu consiga pular para o próximo registro, onde que a chave salário tenha o mesmo valor daquele primeiro, tá? Do campo. Então qual que é a minha estratégia de busca? Eu quero buscar todo mundo que tem o salário igual a 10 mil. O que eu faço? Eu venho aqui na minha lista de índices, aqui, procuro 10 mil. Na verdade, vou ter uma extra, né? Que é a tabela dos índices. Aí vem aqui, índice salário. Aí eu venho, salário igual a 10 mil. Fazer a busca, quero saber, todo mundo tem o salário igual a 10 mil. Mas, tem duas pessoas, sendo que o primeiro é o primeiro registro. Aí eu salto o primeiro registro, leio ele, vejo, opa, esse cara aqui está apontando para o quinto registro. Aí eu salto daqui e venho direto para o quinto. Eu não preciso ler esses aqui, porque eu sei que ali não tem nenhum salário com 10 mil. Senão meu índice estaria desatualizado. Tá? Eu não gosto muito dessa figura, eu acabei não trocando ela, mas eu não gosto muito dela porque na prática ela não é verdade. Quando a gente está fazendo isso daqui com um arquivo, ao invés de eu botei um ponteiro aqui, né? Tem um ponteiro na apresentação, porque vocês estão habituados com algo a apontar para o outro. Na prática isso aqui não é um ponteiro. Na prática isso daqui é o número do próximo registro. Então, aqui eu digo, está no registro número 0. Aí aqui ele diz, o próximo está no registro número 5. E aí, ao invés de um disco, eu não tenho mais ponteiros. Eu tenho o deslocamento que eu quero fazer até o próximo registro. Aí eu simplesmente vou multiplicar, né? Ele diz aqui, o próximo está no 5, eu vou fazer 5 vezes o tamanho do registro, pum, cai aqui no começo, eu posso ler esse cara. Quando eu ler esse cara, ele pode me apontar para o 20. Fazer, salto agora para o 20 vezes esse tamanho. E assim eu consigo ler todos os registros de uma forma razoavelmente eficiente. E se a tabela que aponta pelo primeiro salário, se não tiver nenhum salário igual, vai tornar maior a primeira planilha? Sim. Aí o que acontece? Esse é o caso onde que não é eficiente. Por exemplo, de videira que a gente deu, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Se eu não tiver repetição nesses valores, eu passo a ter problema. O que a gente faz? Campos numéricos que tem range, a gente trabalha com uma estratégia diferente, né? Então, se todo mundo tem o salário um pouquinho mais quebrado que o outro, eu faço uma lista dos salários, né, de 10 a 11 mil, depois de 11 a 12 mil. E aí eu limpo esses caras, todo mundo que está dentro de um determinado range. Porque aí eu diminuo, depois eu filtro especificamente um conjunto muito menor. Essa é a ideia por trás. E se a condição for mais de uma coisa, tipo, salário 10 mil e departamento... Já vamos chegar lá. Próximo slide. É uma ótima pergunta. Então, o princípio básico desse encadeamento é que o arquivo vai possuir um diretório onde vão estar esses caras aqui,
E o diretório do arquivo multilista é constituído por um índice para cada campo indexado e um índice geral apontando para os índices de campo. O arquivo índice de um campo possui a sequência de cabeças de lista. Cada cabeça de lista dessa tem qual que é o valor da chave que está indexado, o número de elementos que vai ter na multilista e o endereço do primeiro. Em caso de chaves contínuas, que é o que a gente estava falando, que foi a pergunta que você fez, o limite superior do intervalo representado é o que vai estar lá na cabeça de lista. Tá? E aí o arquivo de índice é mais ou menos o seguinte: eu vou pegar lá e vou olhar no arquivo. Quais são as chaves que eu tenho? As chaves são cargo, idade, departamento e salário. O que eu faço? Cargo aponta, aqui é um ponteiro de novo, mas na prática não é, né? Isso aqui vai dizer, olha, nesse arquivo de índices, no byte 1000, que eu deixei 1000 de espaço aqui, por exemplo, no byte 1000 começa os cargos, no byte 2000 começa a idade, no byte 3000 departamento, e assim eu salto para os números, eu vou colocar números aqui. Eu quero buscar por salário, eu venho aqui e vejo salário. Tem 7 salários com 10 mil, aqui está o número no outro arquivo, o arquivo de registros, onde está o primeiro. O primeiro tem o endereço do segundo, o segundo tem o endereço do terceiro, e assim por diante. Quando a gente for fazer buscas conjuntivas, né, eu quero fazer uma busca booleana, isso mais aquilo, a gente vai ter algumas estratégias. Tá? Por quê? Porque eu vou ter que ler, por exemplo, todo mundo que tem salário igual a 10 mil e trabalha no departamento alto. Tá? Se eu fizer isso, estou fazendo o que a gente chama de busca conjuntiva. Tá? Significa o quê? Esse cara... desculpa, é uma busca disjuntiva. Eu tenho aqui esse cara tem 7 pessoas, aqui tem 6. Eu sei já de cara que se é um E, tem essa exclusiva, tem que estar num E no outro, nunca vai existir mais do que 6 resultados. Aí uma das estratégias é o seguinte: eu pego o cara que é menor e carrego na memória. Por quê? Meu objetivo é sempre ler o mínimo possível de dados. E aí eu venho nesses aqui e vou conferindo. Opa, o primeiro cara está aqui? Não. O segundo cara está aqui? Se não está, né, os caras que estão no alto, mas não estão no salário 10 mil, eu vou já tirando daqueles que eu carreguei. Eu carreguei, mas eu vou descartando. E aí no final eu fico só com o que está nos dois. Mas eu tenho que fazer uma busca por todos os registros. Tá? Aqui tem uma figura do livro do Claybrook que mostra uma visão pictórica, uma imagem de como que funciona esse encadeamento dentro das listas. Então, aqui tem esse modelo de células de armazenamento, mas vamos pensar o seguinte: o que importa são esses pontos aqui, que cada um desses pontos é um registro. O que acontece? Que no diretório, eu tenho a lista alto, o 1,5 está no alto, o 1.7 está no alto, o 2,5 está no alto, né? O 2.7 está no alto e o 3.7 está no alto. No Furniture, né? Aqui, eu pego o Furniture está no 9, depois está no 1.4, depois está no 1.6, no 2.1, no 3.8 e no 3.9. Como eu tenho 2 índices aqui, significa que cada um dos elementos é cruzado por pelo menos 2 listas. Uma para cada índice. A ideia aqui é mostrar para vocês exatamente isso, de uma forma visual, que cada um dos registros tem ele pertence a 2 listas diferentes. E esse é o modelo que a gente vai trabalhar dentro de multilista. Como é que funcionam as pesquisas agora? Tá? A pesquisa ela é realizada através do que a gente chama de tabelas de resultados parciais. A ideia é que a gente pegue os registros que satisfazem, né, a nossa pesquisa, carregue eles do disco para uma tabela em memória, e a partir daquela tabela em memória a gente faça descarte ou mais leituras para completar a busca e entregar para o usuário. Tá? Então, eu vou ver se eu quero fazer uma união ou uma intersecção de acordo com o tipo de pesquisa, se ela é disjuntiva ou conjuntiva. Uma lista, então, ela é percorrida e todos os elementos de registro dessa lista são colocados nessa tabela. Se uma pesquisa é simples, eu quero dizer assim, todo mundo tem salário igual a 10 mil. Basta carregar aquela lista para a memória e entregar ela como resultado. É o mais eficiente possível.
Por quê? Porque eu tenho que entregar 30 resultados para o cara, eu fui lá e li 30 registros da memória. Nenhuma mais, nenhuma menos do que deveria ser lido. Então eu fui extremamente eficiente. Quando eu vou fazer pesquisas booleanas ou por intervalo, o procedimento é um pouco mais complexo. Tá? Para todas as expressões que são conjuntivas, tá? Ou seja, eu quero pegar e quero... Pode ser Deixa eu só ver. É a intersecção, né? Para todas que são conjuntivas, eu quero que o cara esteja num e também no outro. Numa lista e também na outra. Então o que eu faço? Eu começo pela chave que tem o menor número de elementos. Eu vou lá na cabeça de lista e vejo. Quem que tem? O salário igual a 10 mil ou o departamento? Qual dos dois que é menor? Quem for menor, eu vou lá e leio para a memória, para dentro da minha tabela de resultados. Copio todos os registros daquele cara. Em seguida, eu vou em todas as outras listas de valor de chave e os elementos da primeira tabela que não são encontrados nessa próxima, eu vou eliminando. Porque o cara tem que estar na tabela alto, mas tem que estar na tabela salário, na tabela departamento igual a alto e também na 10 mil. Se eu carreguei ele para a memória porque ele estava no alto, mas ele não está no 10 mil, eu tenho que apagar ele da memória. Tá? É isso que vai acontecer. Ou seja, quando eu entro em pesquisas booleanas ou por intervalo, eu acabo tendo um problema de performance, né? Eu leio os caras que estão na menor tabela, mas depois eles não estão na outra. Eu li, sei lá, alguns registros e tenho que apagar esses registros. Eu não vou mostrar para o usuário. Então eu li em vão. Eu perdi um pouco de eficiência nesse caso. Tá? Isso é importante. Aqui a eficiência vai ser assim, quanto mais eu li o tamanho de registro. Né? Então se digamos, na tabela lá, alto tinha 6. Se cada registro daqueles tinha 1 megabyte, eu li 6 megabytes. Digamos que desses 6, só um tinha salário igual a 10 mil, eu li 5 megabytes que não precisava ler, entende? Eu tive que ler os registros inteiros. Eu sou obrigado a ler o registro inteiro porque lá no meio do registro é que tem o endereço do próximo. Tem que ler ele inteiro. Isso vai ser importante para frente para a gente, tá? Para as operações, e isso para as conjuntivas, tá? Para as disjuntivas, o procedimento consiste em iniciar a partir da maior lista de elementos. Eu pego a maior e vou olhando as próximas, porque eu quero ou o salário é igual a 10 mil, ou está no departamento igual a alto. Então eu tenho que pegar todo mundo que tem 10 mil e todo mundo sem repetir ninguém, né? Essa que é a ideia. O que acontece? Aí eu começo da maior tabela e depois eu vou indo nas outras tabelas e fico vendo vendo o que não está lá. Vendo o que não entrou ainda e que está nessa outra tabela para trazer, para ter a soma dos dois conjuntos. É isso que eu quero. Quando eu tenho combinação, né? O cara tem que estar nessa ou nessa e naquela. Eu faço uma combinação de conjunção e disjunção. Tá? A sugestão que a gente tem é a criação de tabelas intermediárias. Então eu faço uma tabela intermediária, resolvo, pego a outra tabela intermediária e vou aplicando elas usando as ordens lógicas lá de conjunção e disjunção. Mesmas regras de tabela verdade. No entanto, né, o livro lá do Claybrook sugere que para que a gente não tenha, para tornar o processo mais simples, para tornar o processo mais eficiente, ao invés de eu pegar e partir de qualquer expressão, eu pego a expressão que o usuário me colocar e converto ela para a forma disjuntiva normal. Ou seja, eu em vez de ter conjunções, eu pego e transformo todas as conjunções em disjunções. Porque aí eu vou fazer com que eu leia sempre, eu parta do menor conjunto sempre. Essa que é a ideia. Por isso que a gente vai transformar todas as conjunções em disjunções. Quais são as vantagens, então, de utilizar multilista? Ele é um método razoavelmente simples, né? A gente vai lá e coloca
um inteiro a mais dentro de para cada campo que a gente quer indexar dentro do nosso registro. E é super eficiente em termos de espaço para indexar por chave secundária. A pesquisa é super econômica, tá? Ela é sempre O de M, sendo que M é menor do que N. Ou seja, o pior caso é eu ter uma chave secundária que inclui todos os elementos, né, do conjunto. Então, o pior caso seria assim, eu pegar o arquivo de registros dos alunos da UFSC, colocar lá um campo universidade e dizer que ele é chave secundária. Por quê? Porque se é o arquivo de registro dos alunos da UFSC, todo mundo vai ter uma universidade como sendo UFSC. Então, nesse caso, seria o pior caso, né? A minha multilista teria complexidade N, senão ela vai ser sempre menor do que N. Esse é o pior caso, eu criar um índice que não me ajuda em nada. E outra vantagem que suporta todos os tipos, inclusive expressões booleanas complexas. Eu utilizar range, conjunção, disjunção, sem problema nenhum. As desvantagens de multilista é que é totalmente inadequado para a chave primária. Se fosse para a chave primária, cada uma dos índices teria um elemento só, né? Essa coisa. Aí eu tenho a mesma complexidade que buscar no arquivo de registros. A gente tem essa ideia da operação de cópia. Aí eu acho que essa é a grande jogada de por que a gente não utiliza multilista. Quando a gente vai fazer aquela tabela de resultado parcial, eu tenho que ir lá e ler o registro inteiro, copiar ele para a tabela. Se aquele registro é pequeno, beleza. Se o registro é muito grande, imagina que você tem muitos dados sobre um determinado objeto que você guardou no banco. Quando você vai carregar aquilo, para poder saber quem que é o próximo dele dentro da multilista, aquilo pode ser extremamente grande. A gente vai ver daqui a pouco com a ideia de lista invertida, que eu poderia guardar só os índices separado do registro, e aí eu carrego só para cada registro, em vez de carregar 1 megabyte por registro, eu carrego só, sei lá, 4 bytes por campo indexado. Isso é a ideia da operação de cópia, né? A técnica de pesquisa, ela se vale de copiar registros para uma tabela para poder fazer a pesquisa conjuntiva ou disjuntiva. E aí o que acontece? Eu tenho que pegar o registro completo, carregar para a memória e depois descartar ele porque ele não estava dentro da minha conjunção. E outra coisa é que todas as listas que fazem parte de uma pesquisa conjuntiva são pesquisadas completamente. Eu tenho que pegar e percorrer todas as listas o tempo todo para ter certeza de que eu cobri todo mundo. Então eu tenho que, se eu tiver 1 milhão de chaves, né, 1 milhão de elementos com aquela chave numa lista, 1 milhão com outro, eu tenho que ler 2 milhões de elementos, sempre. Então ela é ruim por isso. E não existe nenhum mecanismo, tá, em pesquisas por intervalo booleana que me impeça de ir em lugares que eu já fui, de tentar carregar 2 vezes o mesmo registro. Tá? Por quê? Porque uma eu estou fazendo percorrimento utilizando uma lista, o outro estou fazendo utilizando outra lista, mas elas passam pelo mesmo dado que eu já li do disco e já tenho em memória. Então não existe uma técnica aqui dentro. Para resolver, para finalizar, a multilista é um método intuitivo, é a forma mais intuitiva. A grande desvantagem é que a gente precisa sempre pegar o registro completo e trazer para a memória, tá? Para depois trabalhar nele e talvez descartar e ver que eu carreguei 1 megabyte sem precisar. Para resolver esses problemas, a gente tem a lista invertida. A ideia aqui é basicamente o seguinte: eu tenho o arquivo de registros igualzinho como eu tenho o arquivo de registros da multilista, só que ao invés de colocar aqueles números, de fazer a lista junto com os registros, eu pego e faço a lista separada. Então eu não misturo índices com dados. Essa é a grande ideia aqui. Tá? Então, a organização de um arquivo lista invertida consiste de um diretório contendo listas índices e 1 ou mais arquivos de endereços de registro de dados, além do arquivo de registro de dados em si. Tá? Ou seja, eu vou ter todos os registros num arquivo, eu vou ter arquivos com por exemplo, que é o arquivo que tem os índices da lista ordenada por salário. E aí eu tenho um que é o das listas índices. Vai vir a figura, vai ficar mais claro. Então o diretório é constituído por 2 grupos de arquivos: listas índices e arquivos
com apontador para registro, organizados pelos valores da chave. Tá? Uma entrada no índice de uma chave vai ter igual, como era antes, tá? O valor da chave e o indicador para a lista de registro. Ao invés de apontar para o primeiro registro, eu vou apontar para a lista de registros. E lá também eu tenho que saber quantos registros tem, porque aí eu vou tentar, mesmo estando lendo só os números dos registros, eu vou estar tentando ler eles o mínimo possível. Eu ler 10 inteiros é melhor do que eu ler 11 inteiros. Eu preciso manter isso daqui. Isso daqui é igual. A diferença que a gente tem do multilista aqui, que ao invés de apontar para o arquivo de registro para o primeiro cara que tem ali, eu aponto para um arquivo onde está a lista com os números dos registros que satisfazem a condição daquela chave. E uma entrada, então, da lista de registros possui um conjunto de n campos contendo o número do registro, de cada um dos registros que tem aquele valor, e um apontador para a posição do próximo registro da lista de registros. A figura seguinte, então, as listas índices para carga e departamento são omitidas. Da mesma forma que só foi representado a idade igual a 18 e 20 e o salário 10 mil e 20 mil. Tá? Então, o que a gente tem, eu tenho lá os registros, eles estão num outro arquivo, não tem nada, aqui eu só tenho os índices. Tá? Isso daqui pode ser um arquivo, só com tudo isso daqui, ou posso ter um arquivo para isso, um arquivo para cada um desses, um outro arquivo para cada um desses aí. Tá? A gente vai implementar em mais ou menos arquivos, dependendo do modelo de eficiência em espaço que a gente quiser. Mas a ideia aqui é basicamente o seguinte, ó, antes de ir lá e pegar um registro que tem 1 megabyte de tamanho e ficar olhando para ele, o que eu faço? Eu vou calcular, utilizando essas tabelas, quais são os registros que eu quero, e eu só vou pegar os caras grandões lá depois que eu tiver certeza de quem quer. Eu não vou carregar um cara de 1 mega para memória, para depois olhar, opa, ele não estava naquela outra lista, então joga fora. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, digamos que eu quisesse pegar e pesquisar por alguém que tenha idade igual a 18 anos. Opa. Eu venho aqui no índice de chaves e procuro. Idade é um campo indexado? Idade é um campo indexado. Quais são os valores de idade? 18, 19, 20, 21. Opa, 18. 18 é o valor que eu quero. Existem 18 elementos, 18 registros onde a idade é igual a 18. Quais são esses registros? É o registro 103, 205, 40, 407. Se eu por acaso quiser fazer só essa busca aqui, eu pego, olho aqui, idade 18, é esses registros. Eu abro o arquivo de registro e digo, abre aí para mim esse arquivo no 103 vezes o tamanho do registro. Bom, carrega, tá. Depois, abre para mim agora no 205 vezes o tamanho do registro. Eu consigo pegar e calcular os endereços dos bytes aonde aquilo lá está dentro do arquivo. Tá? Então o que acontece? A nossa busca por chave direta, por chave igual a valor, ela é tão eficiente quanto a da multilista. Porque eu só vou buscar os caras que têm o valor. A grande jogada da lista invertida é que ela fica muito mais eficiente quando eu tenho buscas por range, por um critério de valor, ou de intervalo, ou quando eu quero fazer buscas booleanas. Por quê? Ao invés de ler os registros gigantescos, o que eu faço? Eu quero todo mundo que tenha idade igual a 18, ou que tenha idade menor que 20, por exemplo aqui. Eu venho e começo, do começo, esse cara que está ordenado, eu venho que a idade menor que 20. Então eu começo, esse cara é todos esses registros, mais todos esses registros. Eu já sei quais são os endereços, aí eu vou lá e abro todos eles, e carrego, 100% eficiente. Ou eu posso pegar e fazer uma busca conjuntiva, eu posso pegar e querer ver assim, quem é que tem 18 anos e salário igual a 20 mil? É o filho do dono da empresa. Então, é óbvio, é o tipo de consulta que todo mundo faz. Então eu quero saber quem é o filho do dono da empresa. O cara é 18 anos, salário de 20 mil. Como é que eu faço a busca? É uma busca conjuntiva. Então eu vou lá e olho quem que é o menor dos dois. Só tem um cara que ganha 20 mil e tem 18 caras que tem 18 anos. Eu vou lá e olho, 143 é o único candidato
né, a ser o filho do dono da empresa. Aí o que eu faço? Eu percorro esses números aqui, para ver se o 143 está aqui. Se o 143 não está aqui, eu retorno nulo, porque não tem mais ninguém. Se o 143 está aqui e aqui, eu vou lá, abro o arquivo de registros e trago o registro de número 143. Eu fiz todo o cálculo sem ter que abrir os registros grandes. Essa que é a ideia. Então, a gente está querendo ganhar eficiência lendo e escrevendo o mínimo possível no disco. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso conceito quando a gente está trabalhando com gerência de arquivos. E aí, fazendo esses arquivos de índice, né, eu tenho outras vantagens. Eu posso de tempos em tempos pegar esses índices e descartar e gerar eles de novo. Ou às vezes eu tenho um campo que não está indexado, eu posso ir lá e criar um novo índice para aquele campo, sem ter que mexer na estrutura do arquivo de registros. Eu não entendi direito a parte da eficiência. Se ele vai fazer a leitura de um arquivo de registro, ele tem que abrir o registro. Sim, mas só um registro. Eu consigo 143. Mas sei lá, o tamanho 10 de bytes, você vai ter que abrir para pegar não é? Não, mas é que tá, ó. Digamos que um registro tenha 1 megabyte. Tá? Lá na multilista, eu teria que ler 1 megabyte e depois eu teria que ler mais 18 megabytes para retornar 1 megabyte de informação. Eu teria que ler 19 megabytes de informação para retornar 1 megabyte. Aqui o que eu vou ter que ler? Eu vou ter que ler 18 vezes 4 bytes, vamos deixar por 400 bytes, tá? Para ficar para ficar de brinde aí, 400 bytes, e depois eu vou ter que pegar e buscar 1 megabyte. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz 1 mega e 400 bytes de leitura ao invés de 19 mega, entende? Essa que é a diferença. Porque antes de abrir o arquivo de registro que é grande, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar calculando tudo para trazer o que é grande quando eu tiver 100% de certeza. Não vou carregar nada em memória que seja grande, que eu não tenha 100% de certeza. Essa que é a ideia, tá? Então, claramente, já dá para perceber, né, que o trabalho de implementação 2 é multilista. Desculpa, é lista invertida e não multilista. Por quê? Porque com multilista vai ficar muito difícil de carregar, vai demorar muito. A ordem de grandeza, tá, de tempos de um para o outro sei lá, de 7, 8 minutos para 2 dias. A ordem de indexação disso aqui. Então, sugiro que vocês trabalhem com lista invertida. Bom, aqui eu só estou dizendo que eu posso colocar esses caras aqui todos, tem essas setas, mas na verdade não são setas, tá? Isso aqui eu coloco tudo num arquivo só, e aí eu vou lendo e saltando das posições, porque eu tenho que ler primeiro esse cara aqui para saber onde está a lista dos valores de idade, para depois pegar um valor de idade para saber onde que estão os endereços dos registros que tem aquela idade. Eu posso fazer isso em arquivos separados ou em arquivos conjuntos, né? Isso é indiferente. Aqui é aquele mesmo exemplo do Claybrook, só que agora, em vez de ter a visão do multilista, tem a visão da lista invertida. É bem tranquilo. Aqui é só a explicação do cara. A técnica de pesquisa, então, é isso que eu já falei para vocês. A pesquisa de chaves em lista invertida também é utilizada através de geração de tabelas, mas ao invés da tabela ter registros grandes, ela só tem o número do registro dentro do arquivo de registro. Eu faço todo o cálculo igualzinho o do multilista, tanto o booleano quanto o intervalo. Se eu chegar e tiver que fazer ela conjuntiva e disjuntiva, eu também transformo para a forma disjuntiva normal e resolvo o problema. Tá? Então, eu pego pesquisas booleanas, eu carrego todos os endereços para lá. Quando ela é conjuntiva, os endereços não encontrados são retirados. Tá? Mas aí eu carreguei, sei lá, 20 inteiros e apaguei 20 inteiros, isso não é nada. Se eu tivesse carregado 20 registros de 1 mega, depois eu tivesse que jogar 20 registros de 1 mega, ia me custar muito mais caro. Em pesquisas disjuntivas, então, a gente tem essa
essa nova associação, e com a tabela de endereços resultantes, eu vou lá e busco no arquivo de registros e trago só o que é a solução daquela consulta que eu fiz. Tá? Aqui é o exemplo que eu já dei para vocês, que é buscar o filho do dono da empresa. Né? Então, é um exemplo só para comentado. Se vocês quiserem, podem olhar depois. Quais que são as vantagens, então, de trabalhar com lista invertida? Ela tem bom suporte para todos os tipos de pesquisa, tá? Desde que o campo pesquisado esteja indexado. Se o campo pesquisado não estiver indexado, a gente cai no mesmo problema do multilista. Né? Tem que abrir o registro para ver o que é, e abrir o próximo, e eu tenho que abrir todos os registros. É uma das melhores técnicas que a gente tem para chave secundária, principalmente quando tem alta taxa de redundância no valor de chave. Sim, várias pessoas com o mesmo valor. Não vale videira. Não, mas tem bastante gente de videira. Não, tinha que sobrar alguém lá na cidade, né, cara? Nossa, então, se tiver 10 aí, não sobra ninguém lá. O fato de poder realizar todas as pesquisas de chave só possuindo índice, sem ter que olhar para o registro, é o que torna ela muito mais vantajosa do que o multilista. A desvantagem da lista invertida é que se eu tiver pelo menos dois dos elementos, que eles não, pelo menos dois dos índices, dois dos campos indexados que não estão ali, eu passo a ter problema, né? Porque eu vou gerar, tudo que tiver indexado eu gero, aí vou ter que copiar todos aqueles registros para a memória para depois ir fazendo o sieving do campo que não está indexado. Então, ela ainda tem problemas para fazer buscas em campos não indexados. Mas isso daí a gente sabe que é um problema em aberto. Tem técnicas mais avançadas em banco de dados, talvez vocês vejam, que permitem a gente inclusive ter formas de performance melhor em campos não indexados. Se mais de um elemento não está indexado e a pesquisa é conjuntiva, isso pode gerar uma tabela gigantesca. Então, se eu for fazer uma busca conjuntiva e um dos campos, eu estou pesquisando, sei lá, o endereço, que o endereço eu não fiz ele indexado porque é algo que tem baixa taxa de redundância, eu posso criar umas tabelas bastante grandes. E outra coisa, outro ponto negativo é que o fato dos índices estarem desconectados do arquivo de registros faz com que eu tenha que ter o cuidado de que, quando eu insiro um registro, eu vou lá e atualizo a tabela de índices. Se eu, por acaso, colocar um registro e não cadastrar ele na tabela de índices, eu não consigo achar mais ele. Né? A única forma de achar ele é fazer uma varredura do arquivo de registros. E com isso a gente termina as técnicas de listas. Então, essa é a parte para chaves secundárias. O que importa dali? Tá? O que importa dali é que o trabalho, tá? Ele vai ter, são 10 pontos. Desses 10 pontos, 3 pontos vão ser para quem fizer busca por chave primária. A gente vai ver, a gente vai utilizar árvores, é moleza. A gente vai pegar um conjunto de manpages lá e eu vou dizer para vocês, eu quero a manpage com o nome do comando PS, por exemplo. Ele vai pegar e vai ir lá no arquivo de registro, vai me printar na tela a manpage do PS. Por quê? Porque ele tem uma árvore que diz, opa, PS, está aqui, o endereço desse cara no arquivo de registros é tal, vai lá, abre o arquivo e printa na tela. Beleza. Outros 3 pontos é para eu ter um índice secundário baseado nessa lista invertida ou multilista, que me permita fazer uma busca simples. Eu quero saber todas as manpages que tenham a palavra process. Aí eu vou pegar e vou lá na manpage com a palavra process. Ele vai lá e me diz, olha, o nome de todas das manpages que tem a palavra process é essa e essa. E eu tenho uma terceira, que vale mais 4 pontos da prova, que é do trabalho, que é fazer a busca conjuntiva. Eu quero todas que tenham a palavra process e terminate, por exemplo. Aí ele vai lá e me diz, olha, essa e essa manpage tem essas 2 palavras.
O conjuntivo é bem simples, tem que ser só 2 palavras, não precisa se preocupar com transformação de forma disjuntiva, normal, nada. Bom, isso é para o índice secundário. Para os índices primários, a gente vai utilizar técnicas com árvores. Tá? A gente vai ver que, assim como as listas, que podem... Toda a implementação em C++, que a gente vai ter daquela multilista, por exemplo, é super simples. Vocês vão ter que usar a lista que vocês tinham e vão ter que escrever lá um método que é pegar a lista e salvá-la em arquivo. Tá? E um método que talvez carregue o índice em memória, ou faz a busca, faz uma busca da lista em disco. Isso também é bem tranquilo, tá? Não tem nada assim de grande desafio de implementação. Para as árvores vale a mesma ideia. Tá? O índice primário, então, ele vai ter que ser armazenado e buscado utilizando árvores. As árvores que a gente vai utilizar aqui são exatamente as mesmas árvores que a gente já viu até agora. Para a indexação de chave primária, a gente vai utilizar preferencialmente árvores binárias semi-balanceadas, pode ser AVL ou Red Black, tá? Ou árvore B, que não é binária, tá? Mas talvez é a melhor solução de implementação para índices de chave primária. Eu incluí aqui nos slides, mas não vou ter tempo de cobrir hoje, eu vou pegar e vou cobrir isso na nossa próxima aula, que são as árvores multidimensionais, aonde que com uma árvore eu consigo pegar e ter índice primário e secundário na mesma árvore. E eu consigo fazer a busca através dela. Quem implementar a árvore KD é 10 no trabalho. Isso é fato. Implementou a árvore KD e funcionou, é 10. Isso é uma... Não, tem que implementar. Tem que explicar como é que você fez as rotações da árvore KD. Vocês vão olhar para a árvore VL e vão dizer que é coisa de criança. Ou Red Black, você vai olhar e vai dizer que é coisa de calor. Então... Mas sim, várias pessoas já tentaram, tá? Essa é uma coisa importante. Ninguém conseguiu. Vai entregar para você, né? É uma alternativa. Assim, Bom, então como é que funciona esse esquema das árvores? Uma das formas de eu trabalhar com árvores é pegar a árvore e fazer uma árvore de registros. Então eu pego aquele registrão de 1 megabyte, monto uma árvore e coloco dentro dessa árvore todos os meus registros, ordenados pela chave primária. Então, a chave primária pode ser, sei lá, o número de CPF do usuário. Aí eu pego e crio uma árvore ordenada por número de CPF. Eu mando buscar, eu acho qual que é o cara, tem um registro ali dentro. Já tem o registro, tudo ali dentro. A árvore é uma árvore de registros, ordenada, né, pela chave primária. A grande vantagem de fazer isso, tá, é a economia de espaço, porque está tudo já organizado certinho ali. A desvantagem é que os dados são misturados com a informação de indexação, o que significa que eu só posso ter um índice, nesse caso, que é o índice da chave primária. Se eu quiser ter mais índices primários dentro daquela minha informação, a gente pode ter mais do que um índice primário, isso é uma coisa importante, eu não teria como fazer, porque o dado de indexação a indexação e os dados estão misturados nesse caso. A ideia aqui é você pegar e botar tudo, gerar uma árvore. Depois, uma das coisas que a gente conversou um pouco, mas não conversou muito, é como que a gente pega uma árvore que está em memória e salva ela em disco. Isso vai ser extremamente importante. Né? Lá no enunciado do trabalho, a gente tem que o enunciado diz que vocês têm que fazer tudo em arquivos. Você tem que fazer tudo utilizando memória secundária. Eu vou abrir uma exceção. Tá? Vocês podem gerar o índice primário em memória, mas ele tem que ser buscado depois em disco. O que isso significa? Significa que você vai pegar e vai fazer assim, uma árvore de nome de manpage, AVL, Red Black, o que você tiver implementado lá. Depois você vai ter que ter um método na tua árvore que é salva a árvore em disco, pega aquela árvore
e salva lá no disco, e depois o método busca em disco. Tá? É a mesma árvore que você tem as mesmas rotações, vai funcionar exatamente igual. O que você vai ter que fazer, que é diferente, vai ter que ser pegar a árvore que você tem lá, ó. Por exemplo, uma árvore semi-balanceada, a VL, aqui por exemplo, como é que eu salvo uma árvore dessa no disco? Então, vamos supor que aqui eu tenho números. 5, 4, 3, 8, 6, 9. Para salvar uma árvore no disco, eu vou salvar ela sempre em níveis. Tá? E os lugares aqui que tiverem vazios, eu vou colocar um marcador dizendo que aquilo ali está vazio. E aí eu vou salvar sempre os níveis cheios da árvore. Então, quando eu pegar essa árvore e colocá-la no disco, ela vai ser assim. Tá? Eu vou pegar e vou salvar primeiro o primeiro nível, depois o segundo nível, depois o terceiro nível e assim por diante. E aí eu não preciso, como essa árvore ela é binária e ela está completa, ela não tem nenhum lugar vazio. O lugar que estava vazio, eu botei um marcador aqui para me dizer que estava vazio. Eu posso pegar e eu posso calcular o salto que eu vou dar. Então eu sei, por exemplo, que o filho da direita de um determinado nó, tá, ele está sempre em 2n, o filho da esquerda está em 2n, usando nível, né? 0, 1, 2. O filho da direita dele está em 2n, o filho da esquerda está em 2n mais 1. Então o que eu faço? Eu pego aqui esse cara, né? Só não funciona para raiz, esse caso. Ou então a gente faz assim. Da esquerda tem 2n, da direita 2n mais 1. Isso. Não, eu falei ao contrário, não, é assim. Então, acho que aqui é 1, 2, porque aqui é o nível 0. Então assim, ó, o filho da direita da raiz está em duas, digamos que aí vai ter que mudar os índices, não começa do 0, mas digamos que começasse do índice 1, ele está em 2n, é 2 vezes 1. 1, 2, 3. Ele está em 2 vezes 1, então ele está aqui. O filho da direita da raiz tem 2n mais 1, que é o número 3. Quando eu venho aqui, eu quero saber quem que é o filho da esquerda do 8. Ele está no nível 2. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então ele está na posição 5, que é o menos 1, né? Não, filho do 8. Da direita é o 9. 1, 2, 3, 4. Não sei, errei os cálculos. Não era para começar pelo filho da esquerda? Era o filho da esquerda, né? Bom, confia em mim que isso funciona. Pô, eu já errei os cálculos na aula de ontem e agora errei de novo. Mas tem uma fórmula, tá? Talvez eu sei que é 2n e 2n mais 1. Agora eu não lembro como é que começa aqui, se é no 0 ou se é no 1. Mas você consegue calcular, e mesmo estando salvo em disco, você consegue pegar e fazer a busca logarítmica fazendo esse cálculo. É isso que vocês vão ter que fazer lá no trabalho de implementação. Eu posto um link lá para vocês explicando isso daqui no Moodle, tá certinho. Eu acho até que tem código, eu tenho até código pronto só para fazer essa busca, porque essa daí é a parte fácil. Uma outra forma de fazer, utilizando árvores, é eu pegar meu arquivo de registros e ao invés de colocar cada registro dentro da árvore, eu pego e guardo na árvore só a chave e o número do registro dentro do arquivo de registros. Então eu continuo com o arquivo lá onde tem todos os registros um atrás do outro, aí gera uma árvore que diz, olha, a manpage do comando ps está na posição 10 do arquivo. Aí eu vou lá e abro 10 vezes o tamanho da manpage e busco o PS. Eu percorro a árvore para saber em que posição do arquivo de registros está aquele comando e vou lá no arquivo de registros e extraio ele.
A ideia então aqui é que cada nó da árvore vai possuir informação sobre a chave e ponteiro para outro arquivo, que é o arquivo de registro de dados, que contém os registros reais. A grande vantagem de fazer arquivos de índices é que eu posso ter vários índices, entende? Eu posso ter um arquivo de registros, uma hora indexar de forma primária de um jeito, outra hora indexar com outro índice primário e assim por diante. Vocês vão ver que isso é bastante importante quando a gente tiver chaves estrangeiras no banco de dados. Então, os dados vão estar independentes dos arquivos de índice. E os arquivos de índice podem ser jogados fora e recalculados, né? Eu posso jogar fora, passo por todo o meu arquivo de registros e gero o arquivo de índices de novo. Tá? A desvantagem que a gente tem aqui é que a gente vai desperdiçar espaço. Temos detalhezinhos, né? Enquanto eu estou gerando um novo índice, eu posso continuar utilizando o índice antigo, porque eu não estou mexendo nos dados, aquele cara só está desatualizado, mas eu estou gerando um novo. E as duas grandes vantagens e desvantagens de estar com a árvore de índices primários destacada é essa. Então, os aspectos gerais é que eu tenho uma aplicação imediata. Eu posso supor que a possibilidade de endereçamento relativo pode ser diretamente aplicada a arquivos. Eu uso o modelo da árvore diretamente para apontar para posições dos arquivos. Então, a árvore tem a chave. Junto com a chave eu digo qual que é o endereço do arquivo de registros, aonde que tem o dado que tem aquela chave primária. E ao invés da gente estar utilizando ponteiros para áreas de memória, eu vou utilizar campo inteiro com os endereços relativos no registro. Então, eu não tenho assim, quando eu boto lá na minha árvore, né, a gente está acostumado que um nó de uma árvore era algo desse jeito aqui, ó. Ela é assim. Ela tem um ponteiro para a direita, para a esquerda, um ponteiro para a direita e um ponteiro para o dado. Isso aqui que é o nó de árvore. Esse ponteiro aqui não vai mais existir, entende? Ele não vai mais ser um ponteiro. Ou, na minha estrutura em memória, até vai ser isso daqui, mas aqui eu vou ter o nome e eu vou ter o número do registro que tem esse nome, que vai estar aqui. E na hora de salvar, eu ignoro isso daqui tudo e só salvo esse cara. Só que eu vou salvar cortando em fatias por nível a minha árvore, para fazer com que eu tenha a vantagem da busca depois. A grande vantagem de fazer isso é que as árvores vão oferecer sempre para a gente tempos de busca logarítmico. Mesmo em disco, é bem mais demorado, mas continua sendo de ordem logarítmica. E isso vai ser importante. Tá? A desvantagem é o desperdício de espaço. Tá? Eu não consigo utilizar árvores para índices secundários, isso vai ficar bastante ruim. A única forma é utilizar árvores multidimensionais, mas a gente vai ver só na próxima aula. Tá? E eu vou ter que ter vários arquivos de índice diferente, um para cada índice. Se eu por acaso tiver redundância do valor de uma chave, tá? Eu acabo tendo um custo altamente caro para fazer esse tipo de indexação utilizando árvore. Então, mesmo que eu queira fazer uma busca logarítmica em profundidade com essa estrutura, eu acabo tendo que pagar esse preço, né, de eu ter que gerar vários arquivos de índice, um para cada tipo de dado. Por exemplo, eu quero pegar e quero todo mundo que tem o salário igual a 10 mil, posso gerar uma árvore para isso também. Só que eu pago um preço quando eu tiver que fazer uma busca por range, por exemplo. Um dos problemas de utilizar árvores, que é um problema que a gente não vai ter no trabalho, por isso que eu quero que vocês utilizem as árvores que a gente já tem implementado, é que se eu tiver um arquivo de registros que está em constante inclusão e exclusão de dados, ele está frente a várias inclusões e exclusões, a minha árvore de índice primário vai deteriorar muito rápido. E fazer rebalanceamentos com a árvore em disco é extremamente vagaroso, é extremamente devagar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar
E a única forma que eu tenho é carregar a árvore em memória, fazer os balanceamentos e depois salvar a árvore toda. E isso significa o quê? Gastar um monte de leitura e um monte de escrita. Uma das coisas que a gente pode fazer para evitar isso é, sempre que for excluir alguma coisa, deixa lá na árvore, só marca o registro como excluído. Então eu gasto um tempo logarítmico de busca, mas na hora que eu for abrir o arquivo eu vejo, opa, não posso mostrar para o usuário porque está excluído. É melhor do que ter que carregar a árvore, rebalancear e salvar ela. Os registros novos são sempre incluídos como folhas. E aí eu vou incluindo aqueles registros como folha, o que vai acontecer? Vai causar um desbalanceamento da árvore, ela vai deteriorar bastante rápido. E aí o rebalanceamento e a exclusão definitiva de alguma coisa, eu faço sempre em batch, de forma periódica. Essa é a forma da gente utilizar as árvores, quando tem muita inserção e muita remoção. No nosso caso, vocês vão ler, todos os arquivos vão gerar a árvore, salvar ela e vão buscar. A gente não vai ficar mudando o conjunto de dados. Então, para a gente, continua sendo ótimo no trabalho 2 essa estrutura de árvore. E uma das desvantagens de usar a árvore é que a gente sabe que listagem sequencial é extremamente cara, né? Isso significa fazer um percurso em ordem, tem que fazer uma descida em profundidade e ficar fazendo backtracking para poder fazer a busca em ordem. Uma das soluções é trabalhar com a forma iterativa do percurso em ordem, aí eu posso trabalhar com uma pilha. Mas o problema é que se eu tiver muitos registros, ou registros muito grandes, eu acabo tendo estouro de pilha, mesmo com máquinas razoavelmente potentes. Então, o resumo geral dessa parte de árvores é que as árvores são indicadas para aplicações onde uma pesquisa rápida é muito importante, mas aonde poucas alterações ocorrem em um período de tempo. Por quê? Porque se elas ocorrerem, eu vou deteriorar a árvore, aí eu vou pegar e não vou ter a pesquisa muito rápida. E a atualização da árvore pode ser feita de tempos em tempos. Essa que é a ideia de quando a gente vai usar essas árvores comuns que a gente viu até agora. Tá? E para a gente finalizar, eu vou continuar esse conteúdo na próxima aula, para a gente cobrir as árvores KD, na próxima semana. Então, para evitar que eu tenha que ler, digamos que eu faça essa estratégia de que salvo minha árvore no disco, aí carrego ela em memória e depois vou lá e faço todas as anotações e salvo no disco. Se minha árvore for muito grande, eu vou ter que carregar um monte de coisa e depois escrever de volta no disco. Então o que eu posso fazer é criar o conceito de uma árvore binária paginada. Eu pego e faço pequenas subárvores dentro dos arquivos. E aí crio arquivos menores para poder ler menos registros. Porque eu sei que uma inclusão ou uma alteração, qualquer alteração numa árvore binária, ela sempre vai gerar uma rotação ou um rebalanceamento numa vizinhança, numa área próxima. Ela nunca vai afetar o outro lado completo da árvore. Ela vai afetar a vizinhança dela ou nós que estão no caminho até a raiz. Ela nunca vai pegar, se eu inserir do lado totalmente da esquerda, ela não vai mexer no nó totalmente da direita. A gente sabe disso, né, porque é a forma como são projetadas as rotações. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Eu tenho aqui, eu salvo uma determinada profundidade de uma árvore num arquivo, e aí as outras subárvores eu vou salvando em arquivos diferentes. Se eu precisar fazer a busca, eu não preciso nem carregar a árvore toda. Eu carrego a primeira árvore, aí venho caminhando, quando eu chego aqui eu sei, opa, aqui terminou esse arquivo, então eu tenho que carregar esse arquivo para continuar a minha busca. Se por acaso eu fizer uma inserção aqui, né, eu vou mexer nesse arquivo aqui que eu já carreguei, e talvez nesse arquivo aqui. Eu nunca vou mexer nesses outros arquivos. Por quê? Porque a minha rotação, ela sempre vai afetar a minha vizinhança. Nunca os caras que estão longe de mim. Tá? Então, árvores binárias paginadas tem a vantagem que a gente acessa muito menos o disco para fazer qualquer coisa. Tanto a busca quanto o rebalanceamento. A desvantagem é que tudo sofre alteração, porque eu tenho que tratar desse caso aqui, ó. Que, opa, está no mesmo arquivo, não está no mesmo arquivo. Cheguei no final do arquivo, carrego o próximo arquivo. Então tem que mexer em todos os algoritmos. E o rebalanceamento pode ficar bem mais complexo, porque eu posso ter que estar tirando um cara daqui, achando a referência do outro arquivo aqui e inserir esse cara nesse outro arquivo. Então eu tenho
essa desvantagem. E eu vou parar a aula de hoje por aqui. Tá? Aí na próxima aula, a gente vai pegar e vai falar sobre as árvores B, B+, e KD, que são as árvores que faltam para a gente implementar. Mas o que é importante é que para o trabalho de implementação 2, o que a gente viu até agora é o essencial para que vocês façam a implementação. Vai ter que ser com